O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu estava para montar a coluna pensando em como conectar alguns assuntos que são prementes na discussão, né, vigente tanto no Brasil quanto no exterior, mas estava sentindo falta de uma amálgama, sabe? Enfim, né, a gente teve várias notícias aí ao longo da semana, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né, a questão das eleições na França. Ontem o que sacudiu o Brasil foi a questão da equiparação do aborto com o crime de homicídio simples a partir da 22ª semana, e é natural que a partir dessas situações a gente tenda, corretamente, né, ao meu ver, a relacionar isso diretamente com o que está acontecendo com as nossas democracias, né? O que está acontecendo com o mundo que muitos de nós, eu sei que aqui tem uma miríade de idades muito grande, né? Mas assim, millennials e parte da geração Z cresceram no mundo em que aparentemente estava dado, né, algumas garantias, alguns direitos, e a gente tem visto já há alguns anos isso mudar e sacudir um pouco o cenário político nacional e internacional. E assim, naturalmente, né, por força do ofício, a gente fica tentando buscar explicações e correlações sobre por que de alguma forma, a gente observa uma mudança no comportamento, não apenas das lideranças, mas muitas vezes provocadas pelas demandas da população, né? O que está acontecendo para que a gente observe aí essa reviravolta no mundo político, interno e externamente. Então, assim, se a gente pensa, por exemplo, nas discussões do Brasil, em que pautas econômicas são atravessadas por pautas de costume e que muitas das vezes a gente fica muito perdido sobre como quais são as opiniões que a gente pode extrair, como que isso impacta a nossa vida, como que isso de alguma forma molda as nossas escolhas. O que a gente percebe é que essa bifurcação, né, quer dizer, uma espécie de bifurcação, né, entre política econômica e pauta de costumes ou, enfim, legislação sobre o que impacta o nosso dia a dia, ela é muito atravessada, ou talvez, assim, ela é entre estimulada e às vezes, como que eu posso explicar isso? Estou aqui pensando no melhor termo. Assim, a ideia essencial é que no fundo dessa discussão, muitas das vezes, está o anseio de todos nós por uma vida melhor. É claro que quando eu inicio falando sobre a França, eu inicio falando sobre a pauta né, atualmente no Congresso, equiparando o aborto ao crime de homicídio, parece um contrassenso eu trazer aqui a ideia de uma busca por uma vida melhor. Mas o que eu quero dizer é, muitas das nossas atenções, muitos dos nossos anseios estão relacionados a qual discussão que vai capturar, né, essas nossas demandas, nos oferecendo uma vida melhor. E por que eu estou fazendo essa análise introdutória para chegar no assunto? Porque aproximadamente desde a década de 1980, 1990, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, o intenso processo de globalização acabou por impactar o que talvez mais defina no mundo capitalista o que nos permite viver bem, que é a questão do salário e do emprego.
E a questão do salário do emprego é muito mudada, né, ao longo dos anos 1980, a partir dos anos 1900 até 70, 80, por vários efeitos combinados, né? O processo de intensa globalização, a segmentação do processo produtivo e, com mais intensidade, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a entrada da China, que muda não apenas os empregos dos países, mais o nível de preços, o volume de quantidade, o que faz com que aquela vida que muitos dos nossos pais, dos nossos avós tinham como dada, ela simplesmente desaparece. Ela desaparece porque fica muito mais difícil você ter um emprego se você é um técnico, fica muito um emprego, né, sustentável, que você possa bancar a sua família. Claro que esses não são os únicos efeitos, tá, pessoal? Esse é um olhar, esse é um recorte. Fica muito mais, a gente passa a viver um mundo muito mais estável. Então, assim, aqui no Brasil, se a gente conversa com qualquer pessoa, há uma ansiedade muito considerável sobre quais vão ser as perspectivas futuras, sobre como que nós vamos conseguir nos sustentar, como que vamos sustentar nossos dependentes, né? Como eu comecei a falar sobre a geração millennial, que é aquela que já está, que é meio sanduíche, né? Que ajuda os pais e, ao mesmo tempo, está criando filho. Então, tudo isso permeia aí o imaginário coletivo na busca por uma necessidade de alguma previsibilidade, alguma estabilidade. E isso, obviamente, tem impactos na política. E essa é uma das correlações possíveis, né, entre uma busca por um bem-estar, mas, ao mesmo tempo, quais as consequências que uma não estabilidade, uma não segurança, uma não perspectiva de que você vai ter renda, emprego, saúde, educação, quais são as consequências para um determinado país e, portanto, quais as consequências no mundo. E, a partir daí, eu queria trazer para vocês uma análise de um professor de Princeton que ele faz um estudo, de novo, né, esse é um recorte, isso não é uma explicação total, mas ele faz um estudo de que países com industrialização forte, países com industrialização que empregam pessoas com alto nível de conexão, né, eles tendem a fortalecer a democracia. E olha que coisa interessante, né? O que a pesquisa dele fala? A pesquisa dele fala o seguinte: bom, se você tem um processo de industrialização, né, e processo de industrialização que cumpre as suas etapas, investimento em capital produtivo, alta tecnologia, transformações, você emprega pessoas que estão em constante processo de aprendizado. E além de um constante, essa que eu achei a parte mais interessante, além de um constante processo de aprendizado, essas pessoas, elas fazem conexões. Porque numa fábrica, você não pode simplesmente abrir mão do seu coleguinha, né? Você não pode simplesmente não depender do trabalho dele. E como, na verdade, você está num processo sempre complexo e avançado de aprendizado, você sabe a importância dessas conexões e o quanto elas levam a lugares melhores, né? Em economia, a gente tem até esse princípio da convexidade, que essa uma das partes leva a um lugar melhor do que as soluções extremas. E, a partir daí, você se organiza não apenas produtivamente, mas socialmente. E essa organização social, ela torna a ideia de coesão social, a ideia de compartilhamento de um espaço mais robusta. E, portanto, isso transborda para um processo democrático. Essa análise, ela assim, como eu disse, né, eu acho que ela faz bastante sentido, porque você, ao mesmo tempo, toca em algo específico da teoria econômica, né, que é o fato de que você investir em capital humano, não específico, né, mas assim, muito caro a teoria econômica, o fato de você investir bastante em capital humano faz com que você tenha um aumento do desenvolvimento, obviamente humano, mas também social, econômico, dos países. Além de você tocar nessa parte, né, mais teórica, ela traz meio que um efeito direto do que é essa garantia meio que fundamental
do sistema capitalista, que é a busca por emprego e renda, né? E a partir daí você fazer, ter serenidade para conduzir a sua vida, ao mesmo tempo que traz algo que é muito importante na ciência política, nas ciências sociais, nas ciências humanas como um todo, que é a questão da coletividade e da força do grupo, né? A força de demandas que são elaboradas, pensadas, almejadas por um grupo que tem força política para isso. Só que, olha que coisa interessante, como você está falando de uma população que é altamente educada no nível complexo, essas demandas elas tendem a ser muito robustas e, ao mesmo tempo, ter força de barganha, porque, afinal de contas, o que você vai ter é uma população que, se parar de trabalhar, você acaba comprometendo o próprio arranjo econômico daquele determinado local. Então, assim, eu achei essa perspectiva, obviamente, por um lado, preocupante, porque o Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização bastante acentuado, né, ao ponto de alguns economistas já falarem de reprimarização, ou seja, a gente já mudou, a gente deixou de ser um país relativamente industrial para ser um país, de novo, primário exportador. Mas, ao mesmo tempo, aventa aí uma esperança de que a atividade econômica se conecta com as demandas sociais numa relação positiva e que, portanto, a gente pode, de alguma forma, retomar alguns valores a partir do momento que a gente coloca na mesa aí demandas que são coletivas, que são comuns a todos e se reconhece no outro, ao fim e ao cabo. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham todos uma ótima semana e até semana que vem. Beijos!